Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo é um momento muito feliz para mim. Estamos comemorando 2 anos de Fundo Arca. Sim, o nosso Arca Multimercado, que pegou 2 anos muito turbulentos de mercado aqui, eleição, um monte de problema acontecendo, varejista quebrando, o mundo entrando em guerra, inflação, nossa, aconteceu de tudo em 2 anos. Foram 10 anos em 2, mas a Arca, como nós sempre falamos para vocês, sobreviveu. A metodologia idealizada pelo Thiago Nigro, nosso querido primo rico, que inspirou a gestora Grão a fazer essa alocação, esse fundo, funcionou exatamente como nós esperávamos. E nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco mais de detalhes da performance do Arca, durante este período. Mas, aquele pedido tradicional, curte esse vídeo aqui, vai e se inscreve no nosso canal, porque isso é muito importante para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas e aí você vai ter uma previdência melhor na mão de mais brasileiros. Bom, fazendo uma breve retrospectiva aqui do Fundo Arca, vale lembrar que nós lançamos o Fundo Arca no meio da eleição presidencial, muito polarizada, a eleição mais dividida da história do nosso país entre Bolsonaro e Lula. E aqui, gente, tudo que eu vou falar em relação ao Bolsonaro e ao Lula não tem um viés político, tem um viés técnico. A Grão não tem uma preferência política, tá bom? O Grupo Primo não tem uma preferência política. Eu estou trazendo aqui dados de o que o mercado financeiro esperava naquele momento, tá bom? O que a Faria Lima esperava. Naquele momento, o mercado preferia a eleição, a reeleição do ex-presidente Bolsonaro. E por quê? Porque o mercado gostava do Bolsonaro? Não necessariamente, mas gostava das figuras que estavam no ministério, em especial Paulo Guedes. Já o Lula trazia com ele uma incerteza do ponto de vista fiscal. O mercado não sabia se ele seria um gastão ou se ele seria o cara com cuidado com o nosso fiscal, E os nomes que vinham surgindo ali nos bastidores que poderiam assumir os ministérios, inclusive da economia, como foi o Haddad depois, assustavam a Faria Lima. Bom, nós lançamos o fundo nesse momento, no meio ali, segundo turno da eleição. Nosso fundo acabou sofrendo por 6 meses, porque após a eleição, todos sabem o que aconteceu, o Lula ganhou, tiveram indicações para ministérios que não agradavam ao mercado, pois achavam que eram pessoas que não teriam compromisso fiscal, e com isso o mercado ficou bastante amargo, Junto com lá fora, um momento onde o Fed estava com as taxas de juros estagnadas e havia uma preocupação sobre uma possível até recessão nos Estados Unidos. Isso aconteceu, o fundo ficou por volta de 8 meses abaixo do seu benchmark. Só que depois disso veio uma onda de bom humor e o fundo recuperou e passou o benchmark num período de 3 meses, ele recuperou tudo que ele tinha deixado para trás em 6 meses. Nós tivemos ainda, no meio disso tudo, alguns agravantes. Guerra lá fora, como por exemplo, Rússia versus Ucrânia, que afetou diretamente o setor de petróleo. A gente está tendo agora, mais recentemente, Israel, contra a Palestina, contra o Hezbollah, agora o Irã entrando nessa conversa, o que traz muita incerteza para o mercado financeiro. Nos Estados Unidos, principal economia do mundo, saímos basicamente agora de um momento de juros estáveis em patamares elevados para uma redução de juros, esperando que talvez chegue a 3,5% no final do processo. E isso pode ser positivo para o mercado na frente. Mas reparem, tudo que eu trouxe para vocês de dados para trás foram dados preocupantes para o mercado financeiro. Inclusive, tiveram eventos que não acontecem quase nunca. Aqui no Brasil, a quebra das lojas americanas em função de uma fraude, algo que não é comum, uma fraude com a magnitude que aconteceu, não é comum acontecer no mercado financeiro. Então nós tivemos ali 2 anos muito duros, muito duros. E contando para vocês esses 2 anos, era natural de se esperar uma performance ruim. Era muito comum que você tivesse uma performance ruim nesse período, porque tudo de ruim que podia acontecer, aconteceu, ou quase tudo. Então agora eu vou explicar para vocês, falar para vocês um pouquinho como é que foi a performance do Fundo Arca neste período. Pegando aqui a minha colinha, a gente estava falando que o mercado foi muito difícil, O período foi muito duro para a performance dos fundos em geral, para a indústria em geral. Se você olhar, a Bolsa Brasileira também sofreu. Foi um período muito complexo. E olha o desempenho do Fundo Arca. Nos últimos 12 meses, o Fundo Arca rendeu 17,83% contra 11% do CDI. E olha que o CDI de 11% é um CDI difícil de ser batido. CDI de 2 dígitos não é fácil de bater para nenhum fundo multimercado. E o Fundo Arca bateu com sobra, Isso equivale a 162% do CDI. E desde o início, Então vamos pegar os primeiros 12 meses mais os segundos 12 meses, Os 24 meses aqui completam os 2 anos do fundo. Ele veio com um retorno nominal de 31,50% contra 26,43% do CDI, ou seja, 119,17% do CDI. Gente, isso aqui é uma performance muito impressionante para o período que nós vivemos, o período duro que nós vivemos, um período onde não houve grandes ralis no mercado financeiro, talvez só a S&P tenha andado bem, o restante tudo ficou meio de lado, mas a diversificação estrutural do Fundo Arca, o nosso compromisso em comprar o que está ficando mais barato e vender o que está ficando mais caro todos os dias, fez com que a gente fosse fazendo preços bons nos momentos ruins e aproveitássemos a volta com preços melhores. Então, isso foi capaz
capaz de gerar um resultado impressionante para o nosso fundo. O que nós podemos esperar da Arca daqui para frente, tá bom? Bom, nós estamos com um cenário, digamos assim, um pouco melhor, um pouco mais otimista. Lá fora, então, os Estados Unidos começou a reduzir a taxa de juros e isso tende a dar um estímulo na economia. Em geral, quando os países estão organizados e há um estímulo na economia norte-americana, todo mundo vai surfar essa onda. O problema é que o Brasil não está tão organizado assim. Nós estamos com um pouco de descontrole fiscal e nós estamos com a inflação pressionando o teto da meta, até a expectativa de que o teto da meta não vai ser cumprido. A gente vai entregar uma inflação acima do que eu esperava e por isso o Banco Central aqui no Brasil está no movimento inverso ao norte-americano. Ele está começando a subir a taxa de juros. Nós temos de um lado da nossa arca, nos ativos internacionais, um lado muito benigno, onde a gente espera que o S&P 500 possa aproveitar esses cortes de juros para continuar performando positivamente. E aqui no Brasil, que tem 30% da nossa alocação, um cenário meio neutro, porque não é nenhuma coisa de outro planeta, o que a gente está vivendo de inflação nesse momento, porém é negativo. Entretanto, 40% da nossa carteira é renda fixa e renda fixa indexada ao CDI. Logo, esse aumento de taxa de juros vai beneficiar sim essa parcela que vai começar a render mais. 100% do CDI a 10, ele é 1%. 100% do CDI a 11 é 1,1. Então, independente de quanto o nosso fundo renda nessa parcela, como o nominal do CDI vai estar maior, nós vamos render mais do que vínhamos rendendo antes, tá? Então é muito positivo para 40% da carteira esse aumento de juros. Ele só não pode ser muito grande, porque se ele for muito grande esse aumento de juros, aí ele começa a trazer outros problemas para a economia real e aí começa a ter problema de crédito. Mas por enquanto é positivo. Agora, o setor imobiliário deve sofrer, que é a quarta parte da nossa carteira, esperado que ele fique ali nesse movimento mais duro, sofrendo, porque ele não tem um fator externo para ajudar, como a Bolsa Brasileira pode ter. A Bolsa Brasileira pode performar muito bem, apenas com fluxo de gringo entrando aqui porque está muito barato, mas o imobiliário dificilmente vai performar bem no período à frente. Mas, independente do que eu estou trazendo para vocês aqui, o mais importante de tudo é a nossa metodologia. Nós fizemos estudos em mais de 10 países, em todos os continentes do mundo, com a metodologia Arca por mais de 10 anos. E ela foi capaz de bater tanto a inflação quanto a renda fixa em todos os países que nós estudamos no longo prazo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nós acreditamos muito na metodologia. A escolha dos ativos, o cenário, é claro, a gente está de olho, a gente presta atenção, a gente vem aqui e fala para vocês o que está acontecendo. Entretanto, o que a gente acredita que é a maior parte da geração do valor que você vai ter no nosso produto é a metodologia Arca. Então, invista todos os meses, não tente fazer market time, faça a alocação todos os meses na Arca, faça com que o dinheiro trabalhe para você, para que uma hora você pare de trabalhar por dinheiro. E por último, eu queria agradecer aos nossos cotistas. São mais de 100 mil cotistas, mais de R$1 bilhão sob gestão aqui na Arca. Fico muito feliz pela confiança que vocês todos tiveram no nosso trabalho. Lá no início, muita gente que não era fã, que não confiava na gente, falou: vocês estão há muito tempo negativo, a Arca não funciona, 6 meses aí com cota abaixo do CDI, o fundo veio para enganar a gente. E hoje, né, quem falou aquilo se arrepende, obviamente, o fundo vai muito bem, obrigado, mesmo ainda não sendo tempo suficiente. Eu costumo dizer que quando você está olhando um veículo previdenciário, você não pode olhar a janela de 1, 2 anos. Isso é pouco tempo ainda. Estamos felizes com resultados? Estamos, mas é muito pouco tempo. Vamos começar a olhar janelas mais longas? 3, 4, 5 anos no mínimo, se possível, porque aí sim você vai conseguir fazer uma análise completa de um produto. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo aqui no canal.